Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, já deixa aí o seu like. Esse vídeo é muito importante, eu quero que vocês compartilhem, que vocês assistam até o final, para você entender a importância, dessa atitude, dessa iniciativa de diversos cientistas, diversos cosmólogos, diversos astrônomos, astrofísicos, físicos, que assinaram um documento, uma carta aberta à comunidade científica, falando sobre as fraudes que envolvem a teoria do Big Bang. Ok, pessoal? Gente, em 2004, a New Scientist... Gente, assista esse vídeo até o final. Primeiramente, agradecer ao irmão Samuel Dantas, que me enviou aí esta carta. Ela está em inglês, eu vou deixar aqui na descrição. E agradecer à irmã Samares, grande irmã Samares, obrigado. Tá chegando notificação aí. Muito obrigado, irmã Samares, pela tradução, A irmã Samares, que vive lá nos Estados Unidos, e traduziu essa carta. Muito obrigado, tá, meu irmão? Então vamos lá. Olha só, gente, a importância disso, Eu sempre digo aqui, e depois eu vou mostrar a carta, assim, denuncia o que ocorre na comunidade científica, o que ocorre quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é interesse. É bem interessante. Olha só, em 2004, a New Scientist publicou uma carta aberta de Eric Lemmer a cerca de 30 outros cientistas criticando a teoria do Big Bang e observando que existem outras teorias a serem consideradas. O texto da carta é reproduzido na íntegra abaixo. Apareceu originalmente em cosmologysystem.org. Texto completo. Uma carta aberta à comunidade científica foi publicada sob o título Superando o Big Bang, publicado em New Scientist, 22 de maio de 2004. Tá? Vamos lá. O Big Bang hoje se baseia em um número crescente de entidades hipotéticas, coisas nunca que observamos. Inflação, matéria escura, energia escura são os exemplos mais importantes. Sem eles, haveria uma contradição fatal entre as observações feitas pelos astrônomos e as previsões da teoria do Big Bang. Em nenhum outro campo da física seria aceito esse recurso contínuo a novos objetos hipotéticos, como uma maneira de preencher a lacuna entre a teoria e a observação. Deveria pelo menos levantar sérias perguntas sobre a validade da teoria subjacente. Mas a teoria do Big Bang não pode sobreviver sem estes fatores de falsificação. Sem o hipotético campo de inflação, o Big Bang não prevê a radiação cósmica de fundo, isotrópica, suave e observada, porque não haveria como partes do universo que estão agora mais do que alguns graus afastados no céu vir para a mesma temperatura e emitir assim a mesma quantidade desta radiação de micro-ondas. Sem algum tipo de matéria escura, diferente de qualquer que tenhamos observado na Terra, apesar de 20 anos de experimentos, a teoria do Big Bang faz previsões contraditórias para a densidade da matéria do universo. A inflação requer uma densidade 20 vezes maior que a implícita na nucleossíntese do Big Bang, que é a explicação da teoria da origem dos elementos leves. E sem energia escura, a teoria prevê que o universo tem apenas 8 bilhões de anos, na qual são bilhões de anos mais jovem que a idade de muitas estrelas de nossa galáxia. Além disso, a teoria do Big Bang não pode se gabar de previsões quantitativas que foram posteriormente validadas pela observação. Os sucessos reivindicados pelos defensores da teoria consistem em sua capacidade de ajustar retrospectivamente as observações com uma variedade cada vez maior de parâmetros ajustáveis, como a antiga cosmologia centrada na Terra de Ptolomeu, que precisava de camada sobre camada de epiciclos. No entanto, o Big Bang não é a única estrutura disponível para entender a história do universo. A cosmologia plasmática, olha o plasma, e o modelo do estado estacionário hipotetizam um universo em evolução sem começo e sem fim. Essas e outras abordagens alternativas também podem explicar os fenômenos básicos do cosmos
incluindo a abundância de elementos de luz, a geração de estrutura em larga escala, a radiação cósmica de fundo e como o desvio para o vermelho das galáxias distantes aumenta com a distância. Eles até preveem novos fenômenos que foram observados posteriormente, algo que o Big Bang não conseguia fazer. Os defensores da teoria do Big Bang podem responder que essas teorias não explicam toda observação cosmológica, mas isso não é surpreendente, pois seu desenvolvimento foi severamente dificultado por uma completa falta de financiamento. De fato, essas questões e alternativas ainda não podem ser discutidas e examinadas livremente. Falta uma troca aberta de ideias na maioria das conferências convencionais. Enquanto Richard Feynman poderia dizer que a ciência é a cultura da dúvida, na cosmologia hoje a dúvida e a dissidência não são toleradas. E os jovens cientistas aprendem a permanecer calados se tiverem algo negativo a dizer sobre o modelo padrão do Big Bang. Aqueles que duvidam do Big Bang temem que isso custará o seu financiamento. Precisa, gente, de haver uma grande conspiração para que os novos cientistas, e assim, através dessa doutrina que foi criada, desistam de estabelecer novos parâmetros para a continuidade da ciência? Precisa haver uma grande conspiração? Não. Olha aqui, ó. Os cientistas jovens aprendem a permanecer calados se tiverem algo negativo a dizer contra o modelo padrão do Big Bang. Aqueles que duvidam do Big Bang temem que isso custará o seu financiamento. Agora, até as observações são interpretadas por esse filtro tendencioso, julgado certo ou errado, dependendo de apoiarem ou não o Big Bang. Portanto, dados discordantes sobre turnos, revezamentos de vermelho, abundância de lítio e hélio e distribuição de galáxias, entre outros tópicos, são ignorados ou ridicularizados. Isso reflete uma mentalidade dogmática crescente alheia ao espírito da investigação científica livre. É isso que vem acontecendo. É isso, todo o que esses caras estão assinando aqui, é o que a gente fala aqui. É justamente isso. Uma mentalidade dogmática. Acabou. A ciência é isso, é dogmatismo. Se transformou nisso. É o que nós falamos aqui. O que todas essas dezenas de cientistas estão assinando aí nesse abaixo-assinado. Hoje, praticamente todos os recursos financeiros e experimentais em cosmologias são dedicados aos estudos do Big Bang. O financiamento vem apenas de algumas fontes, olha só, pequenas fontes, de um pequeno grupo que financiam para a manutenção dessa mentira. Ok? Algumas fontes. E todos os comitês de revisão por pares que controlam, são dominados pelos próprios apoiadores do Big Bang. Como que você vai fazer uma ciência se os seus pares são todos aqueles que financiam e defendem a própria teoria? Não há liberdade na investigação científica, ok? É isso que acontece no dia de hoje. Dar apoio apenas a projetos dentro da estrutura do Big Bang mina um elemento fundamental do método científico, o teste constante da teoria contra a observação, ok? Constante contra a observação. Tal restrição impossibilita discussões e pesquisas imparciais. Para corrigir isso, exortamos as agências que financiam o trabalho em cosmologia a reservar uma fração significativa de seu financiamento para investigações sobre teorias alternativas e contradições observacionais do Big Bang. Para evitar preconceitos, o Comitê de Revisão por Pares, que aloca esses fundos, poderia ser composto por astrônomos e físicos de fora do campo da cosmologia. Alocar financiamento para a investigação sobre a validade do Big Bang e suas alternativas permitiria ao processo científico determinar nosso mundo mais preciso da história do universo. E aqui tem as instituições, tá, que assinaram, beleza? Tem até em Campinas, aqui em São Paulo, estadual de Campinas, Brasil, de São Petersburgo, na Rússia, está aqui também na Alemanha, Instituto de Astrofísica, e está aí todos os cientistas que assinaram, o Herman da faculdade Cambridge do Reino Unido, está aí Trinity, tem as empresas de plasma, né?
Isso é um atraso, cara. Tá aqui, assinatura de vários cientistas, Instituto Nacional de Astrofísica dos Estados Unidos, todas as partes do mundo, as pessoas que assinaram, tá? Muito mais aqui para baixo, a lista segue, ó, de várias universidades, fizeram esse abaixo assinado. É isso, gente. Quando a gente diz que há dois lados na ciência, um que dificulta o desenvolvimento da sociedade e o outro que facilita, lembra que eu sempre digo isso aqui? Esse lado, cara, esse lado de cá, teoria do Big Bang, né? Gente, a teoria do Big Bang foi formulada por um padre jesuíta chamado Lamaitre. O padre jesuíta, ele não acordou de uma hora para outra e falou assim, o universo explodiu e acabou e criou todas as coisas. Ele não acordou de uma hora para outra, gente. Ele tirou isso da mitologia hindu. É o Deus Shiva. É o Deus Shiva, que é o Deus do caos e da ordem, a explosão que criou toda a ordem, o caos. É o Deus do caos e da ordem. Isso é mitologia hindu, ele tirou de lá, não tem para onde correr. Tudo isso eles não tiraram, né? Lá, acordaram um dia no momento eureka, opa, o universo era um ponto, explodiu e criou. Não é isso. Ele tirou de lá, é lá que está isso, nos manuscritos védicos da mitologia hindu. Ok? A mesma coisa, o próprio Carl Sagan, eu vou deixar aí no final o Carl Sagan falando isso, sobre que tudo, a cosmologia moderna é tirada da mitologia hindu. Eu vou deixar na descrição também esse vídeo completo, para você entender o que o Carl Sagan fala. Sim, Einstein também gostava da mitologia hindu, a relatividade, tudo isso. O Darwin, tudo vem do Deus Vinci, Deus Brahma, as teias cósmicas. Acabei de fazer um vídeo sobre isso, que é baseado no Deus Brahma, que teceu o universo com as suas teias e criou todas as coisas, como uma aranha. Tudo isso é baseado em mitologia. Ok? E isso aqui é um abaixo-assinado aos outros que não concordam com essa teoria, concordam com o universo plasmático e estacionário, que não recebem o financiamento devido. E os pares que podem contrastar com a teoria do Big Bang são os mesmos que concordam com ela. Qualquer jovem cientista que queiram, como esses rapazes, como todos esses cientistas assinaram aí contrários, qualquer um que queira ser contrário a isso, não recebe financiamento. Isso é ciência, gente. A nossa ciência moderna, ela é baseada realmente na liberdade do espírito científico, na metodologia científica. Vocês acham? Vocês acreditam nisso? Então é isso, gente. Isso é um atraso, sim, para a civilização como um todo. Isso vem no sentido de manipular a população como um todo. É muito mais fácil manipular a população se ela, em seu íntimo, acreditar que ela surgiu do nada, que ela surgiu do acaso, da poeira cósmica, que ela evoluiu. É muito mais fácil dominar seres humanos assim. Por isso que esse tipo de coisa é financiada, apesar de todos os absurdos, que utilizando o método científico nada bate, entende? Isso, sim, modifica a nossa vida como um todo. Porque muita gente pergunta aqui, e amanhã eu vou trabalhar, não vai, sabe? Amanhã eu vou ter que trabalhar. Não, de repente você não precisaria acordar tão cedo para trabalhar. Se você não tivesse que pagar tantos impostos para poder financiar esse lixo pseudocientífico, você não precisaria acordar tão cedo para trabalhar. Essa é a diferença. É isso que nós defendemos aqui. Eu não quero ser dono da razão, não quero ser o dono da verdade, não quero impor nada a ninguém. Nós queremos uma ciência de verdade, que dê a chance do outro lado aqui, vários cientistas. Olha quantas assinaturas de astrônomos, astrofísicos, cosmólogos, que são contrários a essa ciência atual. Ok? Eles querem a liberdade, olha aqui, a lei, tudo isso que está acontecendo, essa mentalidade dogmática, está alheia ao espírito da investigação científica livre. É isso. Hoje em dia, a ciência tende a interesses de manipulação e financeiros. É isso, a ciência tende a esses interesses e não aos interesses. A ciência deveria ser para o bem, construir coisas, para o avanço da civilização, para fazer com que meios sejam meio degradantes para o ser humano. É isso que a ciência deveria fazer, e não ser apenas um veículo de manipulação e de lucro. Infelizmente, é o que essa carta aqui demonstra.
o grito de liberdade de vários cientistas, inclusive tem brasileira, tem várias universidades aqui, de vários lugares, né? Aqui a assinatura dos cientistas. Então, o que eu vou dizer, gente? Quando eu denuncio aqui sobre tudo isso, o Bruno Alves é burro, mas aqui não é o Bruno Alves que está falando, não. São diversos cientistas denunciando as fraudes nessa cosmologia moderna. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir ao pessoal, gente, a página do canal Mistérios do Mundo no Facebook. Curtam lá a nossa página. Dá lá essa força, vamos dar um levante lá na nossa página. Muita gente lá já. Então lá eu posto vários também conteúdos e que ainda você não vai ver aqui no YouTube, ok? Então, o link do canal, da página do canal Mistérios do Mundo no Facebook. Vai lá, é um cliquezinho aqui, ó, pá. Ok? É só vai perder um minuto da tua vida. Vai lá na nossa página, clica, curte a página. Dá uma curtida lá e aí aproveitem o conteúdo da nossa página no Facebook. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.